O assunto de hoje é sobre a culpa. Como que a gente carrega essa culpa, o porquê que a culpa prejudica a gente, como que a culpa nos atrapalha, como que a culpa prejudica nossos pensamentos e como ela pode atrasar e impedir a nossa prosperidade no dia a dia, na vida, em tudo que a gente for fazer daqui em diante. A culpa, ela prejudica a gente de determinadas formas nas quais a gente não percebe até que a gente está carregando com ela. A gente já tem aquela dor, carrega aquela dor, mas até um determinado ponto ela acaba sendo inofensiva a ponto de você não perceber o quanto ela pode te prejudicar. A culpa ela é inofensiva enquanto você não percebe que aquilo que você está sentindo é devido à culpa. Mas depois quando você percebe que aquilo está te atrapalhando, que aquilo está te prejudicando, você toma consciência que é a culpa, você acaba virando a chavezinha e parando para analisar por que você carrega isso com você, como que isso está te prejudicando, como que isso está te magoando, como que isso está te maltratando. Porque existem perdas enormes que nós mulheres, homens independentes, tem na vida e que a gente carrega esse tipo de dor sem ao menos pensar se ainda vale a pena carregar aquela dor, se ainda vale a pena se sentir culpa por algo que já não está mais no teu controle resolver. Nós, seres humanos, temos a grande falha de carregar as coisas do passado e criar as coisas do futuro. A gente pode sim criar as coisas do futuro, desde que a gente tenha consciência dos passos que a gente vai percorrer. A criação do nosso futuro, a criação da nossa mentalidade, a criação dos nossos sonhos, refere-se a um olhar lá na frente, como que a gente vai querer estar. Mas no momento que isso começa a prejudicar de forma negativa, com a polaridade negativa, já não é mais saudável você pensar lá no futuro. E isso prejudica você porque você começa a se sentir culpada por exemplo, você criar expectativas de um futuro sem ação. Então você se imagina numa mansão, se imagina construindo várias outras coisas, tendo várias outras coisas, mas aí você não tem a mentalidade e o coração blindado. E quando você chega lá na frente, por exemplo, eu determinei as minhas metas para 2024. Chega em 2024, você não conquistou nem metade das coisas que você sempre quis, você se frustra. E se frustrando, você se culpa por não ter conseguido ou por não ter feito coisas no passado que deveriam fazer com que você estivesse onde você desejaria estar em 2024. Então, existe a culpa dos dois lados. A culpa lá no futuro por você não ter feito as coisas do passado e a culpa do passado por você não ter feito as coisas naquele passado que já não existe mais. Independente de carregar esse tipo de culpa, faz você se sentir mal, faz você sair prejudicado. E o problema é que também pensar na culpa do futuro deixa você triste, deixa você ansioso, porque você acaba querendo pensar em coisas demais. Então tudo gera uma forma de culpa, tudo gera uma forma de preocupação, tudo gera uma forma de angústias na sua vida. Tudo faz com que você paralise a tua prosperidade, porque enquanto você fica pensando no futuro, se culpando, porque o que eu tenho que fazer, como que eu vou fazer, que maneira eu tinha que fazer, ou no passado, poxa, eu poderia ter falado diferente, eu poderia ter agido diferente, eu poderia ter construído coisas diferentes, eu poderia isso, eu poderia aquilo, poderia tal, você acaba deixando de permanecer no presente, de se focar no presente, focar naquilo que realmente importa pra você, naquilo que faz sentido pra você. E uma coisa que eu aprendi é que a gente precisa focar nas coisas que fazem sentido. É horrível você ficar focando em coisas que já você não consegue mais mudar. Você ficar pensando em coisas que já não estão mais no teu controle e reagir. Você ficar pensando em coisas que já não fazem, que não estão no teu controle. Corrigir, controlar, agir. Na questão de pessoas que já, a partir dessa tá melhor, dizendo assim, né? Então, às vezes as pessoas se culpam porque não falaram o que tinham que falar, não fizeram o que tinham que fazer. E as pessoas se culpam por isso e acabam perdendo a vida, acabam parando de pensar nas coisas que vão fazer ela crescer. Cada um tem um plano aqui, tem um objetivo, tem um propósito. E quando a gente prefere ficar se culpando pelas coisas que não aconteceram ou pelas coisas que você deixou de fazer, você paralisa no tempo. E isso é um grande sabotador da prosperidade. Então, por quê? Como que você vai atrair uma prosperidade abundante na sua vida se você foca em coisas que já não existem mais, ou que ainda nem existiram, ou que não está no teu controle resolver? Você precisa focar em coisas que vão te trazer a prosperidade, que vão te trazer a abundância, que vão te trazer o teu sucesso, que vão trazer a tua realização, que vão te gerar momentos incríveis, que vão te gerar aprendizado, que vão te gerar uma mentalidade e um coração blindado. E por isso que eu tô aqui. Então, são coisas assim que você tem que analisar, que você tem que perceber aquilo que eu carrego como culpa realmente está fazendo sentido pra mim ou está me atrapalhando. Então, às vezes é doloroso você soltar as coisas, é doloroso você deixar para trás. É doloroso você perceber que aquela pessoa já não faz mais sentido na tua vida. É doloroso você perceber que as coisas
já não ajudam e não agregam mais você em nada. É doloroso saber que um móvel dentro dessa casa já não traz mais o brilho quanto antes, ou que aquele móvel te traz lembranças, te traz momentos, e aí você se culpa por ainda carregar aquilo ali com você, sendo que já não faz mais sentido pra você. Você se culpa por permitir que aquele móvel esteja ali paralisado no mesmo lugar. Você se culpa por não conseguir se desfazer. E querendo ou não, são coisas óbvias, mas existem pessoas que se culpam por esse tipo de coisa. Então a culpa, ela é muito prejudicial. E existem vários tipos de culpa, várias formas de culpa. Culpa de relacionamento, por isso que as mulheres vivem em relacionamentos abusivos. E homens também, porque não, as mulheres são meio batutinha da cabeça, né? Tem umas mulheres que são meio batutinha. Então, as pessoas se culpam por permanecerem em relacionamentos abusivos. As pessoas se culpam por sair de relacionamentos bons. As pessoas se culpam pela separação dos pais. As pessoas se culpam pelos pais não serem prósperos. As pessoas se culpam por não conquistar os sonhos. As pessoas se culpam por ter deixado coisas para trás. As pessoas se culpam por afastar as pessoas. As pessoas se culpam por tudo que vocês imaginar, elas se culpam. Se culpam por acordar tarde, se culpam por acordar cedo, se culpam por dormir tarde, se culpam por dormir muito cedo, se culpam por não limpar a casa, se culpam por queimar a comida. Então, tem coisas assim que você precisa parar e olhar pra dentro de você. Então, todos os sabotadores que eu estou mencionando aqui, é necessário que você olhe pra dentro de si, que você olhe pra saber o que está acontecendo ali, porque tem coisas que você não precisa mais carregar. Tem coisas que já não fazem mais sentido, tem coisas que não vão transformar a sua vida. Como, por exemplo, se culpar por ter perdido alguém, se culpar por ter saído do relacionamento tóxico, se culpar por não ter feito a louça, não ter lavado a louça, se culpar por não ter limpado a casa. São coisas tão insignificantes que você dá tanto valor, que você acaba paralisado naquilo ali. Se você não lavou a louça hoje, lava amanhã, lava no outro dia. Desde que não deixe criar bicho, não deixe começar a criar vida ali, a louça. Tá tudo bem, dizem as más línguas dentro da magia que se você deixa a louça na pia, vem os espíritos comer os restos das comidas, né? Dizem, né? Então não deixe a louça na pia. Mas, se você sente que não tá afim de lavar louça, que você não tá com vontade de lavar louça, não lava, mas não se sinta culpada por isso. Tenha consciência disso. Tenha consciência de que você não vai fazer e ponto. Que você não vai morrer por não lavar a louça hoje. Você não vai morrer por não limpar a casa hoje. Você não vai morrer por não ler as 5 páginas do teu livro. Então são coisas assim que você tem que analisar. Sim, vou repetir, tem que analisar 1500 vezes até entrar no teu cérebro, na tua mente, na tua cabecinha. Na tua mentalidade ali que você precisa analisar. As coisas de dentro pra fora. Você precisa analisar o que está acontecendo dentro de você que faça com que você se sinta culpada. Então tem vários exemplos que eu posso mencionar aqui. A questão de mães que perdem seus filhos também, que às vezes se culpam por esse processo, que às vezes não tem noção do... Quer dizer, eu não tenho noção do quanto é essa dor, mas eu imagino que é grandiosa. E as mães às vezes elas não sabem pra onde se refugiar, e elas se refugiam na dor de não ter feito alguma coisa, sendo que não estava no controle dela. Fazer com que a criança permanecesse, que a criança nascesse. Tem coisas que não tá no controle dela. Claro, algumas vezes tem partes e partes. Tem que se cuidar, tudo, ainda mais se ela sabe que é de risco, mas ainda assim ela não tem que se culpar. As coisas acontecem no seu devido momento, no seu devido lugar, quando tem que acontecer. E quando você toma consciência disso, a culpa ela já se ameniza. É a mesma coisa que o medo. Você sabe que tá com medo, mas você vai com medo mesmo. Você sabe que você está sentindo culpa, mas você trabalha para cuidar dessa culpa. Você trabalha para lidar com esse método. Você trabalha para lidar com a culpa que você carrega de ter perdido seus filhos, de ter saído do emprego, de ter feito várias coisas que te prejudicam hoje, que você não consegue levantar, que você não consegue ir para frente por causa dessa culpa que você carrega. E ela tá te prejudicando. Às vezes a gente carrega essas coisas que a gente não sabe de onde é que vem. Então por isso que é necessário você parar para analisar. Poxa, eu sinto culpa do quê? Por que eu sinto culpa disso? O que eu poderia ter feito? Pensar isso também faz com que você se sinta mal. Pensar o que eu deveria ter feito, como que eu deveria ter feito. Faz com que você fique ansiosa e ainda fique com mais medo e ainda fique mais chateado pelas coisas que aconteceram. Então você tem que trocar essas questões. O que eu posso fazer hoje para não me sentir culpada? Como que eu posso trabalhar com essa minha culpa para fazer com que eu cresça ao invés de eu descer mais os degraus da minha vida? Então são coisas que tem que analisar. Cansei de falar essa frase hoje, mas são coisas que você tem que ver, tem que analisar, tem que prestar atenção, porque a primeira tarefa é você ter consciência dessa culpa que você carrega. Por que você carrega essa culpa? Qual o motivo que faz você ter receio dessa culpa? O que essa culpa te traz? Qual a sensação que ela está te trazendo? Por que você se sente assim? O que você teria feito se tivesse oportunidade? Às vezes pensar nisso também ajuda, porque você vai estar lidando com aquela situação novamente.
Mas aí tem um porém, todas as vezes que você lembra de situações dolorosas, de momentos dolorosos, de circunstâncias que te machucaram, de coisas que fizeram você sofrer, é aquilo que você emana. E como eu te mencionei antes, a gente é um fluxo. Tudo que vai pra cima, volta pra baixo. Tudo que vai, volta. Tudo que vai, volta. Aquilo que você emana vai fazer a rotação e vai voltar pra você. Então por isso que você tem que separar esse tipo de sentimento. E é um processo, não é algo assim, ó, se ela tá falando, eu vou fazer isso. Para algumas pessoas é mais fácil. Para outros que já carregam muitas dores da prosperidade, que faz com que ela não prospere, esses sabotadores da prosperidade, é mais difícil. Porque você vai começar a olhar isso e não vai se dar conta que aquilo ali vai voltar pra você. Então se você volta naquela lembrança de dor e você não consegue separar aquela dor com gratidão porque você passou por aquilo para aprender, aquela dor vai se multiplicar. E vai ter mais coisas para que você sinta dor. Vai ter mais lembranças que vão te gerar dor. Vai ter mais situações que vão acontecer na sua vida que vão te gerar dor. Então, é um momento de você analisar essas pequenas dores. Você tem que olhar para as suas dores, pro seu interno, para quem você era antes, com amor e com gratidão. É doloroso. E é um processo que tem que aprender. Às vezes a gente diz assim, passado é passado, tem que ficar lá atrás. Só que tem coisas que você tem que analisar que estão lá atrás, para que você se cure daquilo lá, para que você consiga ir para frente e evoluir. Então aí você pode voltar no passado. Mas para fazer isso é necessário que você já esteja num processo de melhorias dentro de você, já esteja num processo de consultorias, já esteja num processo de autocura, já esteja num processo de autodesenvolvimento e se sinta segura para entrar naquela janela, naquele quarto escuro dentro de você e analisar cada particularidade dentro daquele quarto, de como que aconteceu, o que aconteceu, o que te causa dor dentro daquele quarto, quais foram as palavras ditas para você que fizeram você gerar culpa, quais foram as pessoas que fizeram parte desse sentimento de culpa. Mas para você entrar dentro dessa janela killer, é necessário que você esteja bem. Então é necessário que você tenha um pouquinho do inconsciente, da consciência de trabalhar dentro disso. Caso contrário, você vai entrar lá e você vai sofrer mais, e você vai emanar mais sofrimento e você vai atrair mais sofrimento. Então tem que ter essa noção quando você for trabalhar com as suas dores, com as suas sombras e com a sua culpa. E como eu mencionei, assim como os medos, assim como as crenças, a culpa é um dos principais sabotadores que prejudica milhões de mulheres. Porque ela se culpa porque a fulana tá dando certo e ela não. Ela se culpa porque a fulana tá postando 5 vídeos na semana e 3 posts no dia e ela não. Então as pessoas elas se culpam por causa disso e isso é muito prejudicial. Porque enquanto você se culpa, as pessoas estão agindo. Enquanto as pessoas estão agindo, elas estão crescendo. Enquanto elas estão crescendo, você tá ali paralisado lá no começo por estar se culpando por não fazer o que tem que ser feito. Como eu mencionei no começo, a culpa ela vem de várias formas. Ela vem do teu interno, porque você não falou coisas que você deveria ter falado, ou por ter falado coisas que você não deveria ter falado. Vem de um relacionamento tóxico, vem de uma família tóxica, vem de um serviço tóxico. Então você pode analisar que tudo é toxicidade. Tudo é tóxico. Então você pode carregar essas culpas da sua toxicidade. Da toxicidade das pessoas ao seu redor, do seu trabalho, dos seus amigos e tudo isso. De você. Porque você carrega a culpa de coisas que não estavam no teu controle e você acha que poderia ter feito diferente. Mas como eu mencionei, as coisas acontecem quando tem que acontecer, da forma que tem que acontecer, dentro daquilo que a gente imaginou ou não. Tem coisas que vão sair dos eixos para que a gente aprenda. Porque nós, seres humanos, estamos aqui para aprender e a evoluir. Se você está prestando atenção totalmente no que eu estou falando aqui hoje, você vai entender que vai sair da manipulação mental que a gente carrega. Porque a gente mesmo se manipula. A gente mesmo tem essa questão de se manipular, de se sabotar, de procrastinar e de não fazer o que tem que ser feito por causa da nossa mentalidade de permanecer na zona de conforto. Então o teu cérebro ele vai fazer isso. Então você tem que cuidar dessas questões e analisar os seus pensamentos. Porque é um pensamento tóxico que faz você ficar se culpando por ter perdido o filho, por ter perdido o marido, por ter feito isso, por ter feito aquilo. Porque o teu filho quer crescer e quer sair de casa e você se culpa por ter deixado, por não ser uma boa mãe, sei lá, alguma coisa do gênero, a ponto de teu filho crescer e querer viver fora. Então, às vezes, tem mãe que se culpa por isso também. Aí você entra num relacionamento e você sabe que o relacionamento não tá bom e você se culpa por não ser boa, ou você se culpa por não ter falado, ou você se culpa por tá lidando com aquilo ali. Então, são coisas tóxicas que você acaba se culpando, mas não porque você é a pessoa, mas porque a pessoa que você está te julgando, está falando as coisas que tudo é culpa de você. E você não tá com o telefone, com a mentalidade, nem com o coração blindado, e você acredita em tudo que o teu cônjuge fala pra você.
como uma verdade absoluta. E isso não pode acontecer também, porque senão você vai se culpar pela consequência dos outros, do outro que não faz o que tem que ser feito pro próprio sucesso. É uma criança adulta que prefere jogar a culpa em você do que fazer as coisas como tem que ser feito. E aí você também é uma criança adulta que permite que aquilo que ele fale pra você se torne uma verdade absoluta. Dentro do trabalho também é dentro dessa realidade que você se culpa por não ser uma boa pessoa, por você não conseguir alcançar as metas, e aí o teu chefe, por também não ter essa maturidade, não ter essa questão adulta, ele vai colocar a culpa de toda a empresa em cima de você, de não ter produção, de não ter isso em cima de você, de não ter atendido, de ter perdido uma ligação, e você vai tomar como uma verdade absoluta. E também dos amigos que às vezes eles falam que você não consegue, que você não pode, e daí você se sente culpada por tentar e começa a acreditar na verdade absoluta que você não consegue. Então, existem várias formas de você se culpar diante das coisas. E você precisa parar para pensar se aquilo que você se sente é culpa e referente ao que é essa questão de culpa. Tá, mas o que a culpa ela gera? Ela gera ansiedade, ela gera medo, ela gera insegurança, ela gera receio, ela gera falta de amor próprio, ela gera falta de autocuidado, porque você não vai ter vontade de fazer essas coisas, você não vai ter vontade de ir lá e fazer acontecer. Você não vai conseguir sair do lugar, você vai se sentir com medo de fazer as coisas. Então são vários sentimentos que vão agregando e você vai se fechando naquela florzinha, naquela cumbuca ali e não vai florescer. Você não vai sair, você não vai se manifestar, você não vai despertar a felina, você não vai despertar a deusa que habita em você. Porque cada vez você vai se fechando mais e mais e mais, porque a culpa ela faz isso com as pessoas. E ela perturba os teus pensamentos o dia inteiro. Você devia ter feito isso, você devia ter feito aquilo, você não deveria fazer isso, você é uma péssima pessoa, você é uma péssima mulher, você é uma péssima esposa, você é uma péssima filha, e vai, e fica o dia inteiro assim. E se você não tem aquela questão assim de sai, bicho, se você não tem isso pra fazer, é simples, você vê, é só uma questão assim de dar de frente com o teu cérebro, com a tua mentalidade. Não, quem manda que sou eu, você não vai me controlar dessa forma a ponto de fazer com que eu me sinta culpada por essas questões. Então, se você não tem a mentalidade que eu estou entregando aqui hoje pra você, pra fazer isso, você facilmente vai ser manipulada pelos seus pensamentos e pelas pessoas ao teu redor. E a culpa ela vai te sabotar e vai fazer com que a tua prosperidade, o teu sucesso atrase ainda mais pra chegar até você. Porque ele está ali. É só você, se você está trabalhando, se você está fazendo as coisas acontecer, ela já está ali. Está a um passo de você conquistar. Independente, pode demorar 2, 3, 5 anos, mas ela está ali porque você está correndo atrás disso. Mas enquanto você permite que essas pedras fiquem no caminho, ao invés de 2 anos vai demorar 5, ao invés de 5 vai demorar 10, e aí vai chegar, quem sabe, no segundo, terceiro ano você já desanima e já não quer mais fazer. Não quer mais correr atrás, porque você começa a se sentir culpada de não fazer as coisas acontecer, e pro outro deu certo e pra você não deu certo, o outro já faz 1 ano e você já faz 6 meses e não deu certo pra você como deu pra aquela pessoa, e você se culpa por tentar e vai se achar trouxa por estar tentando. Então a nossa mente ela faz isso com nós. Eu já carreguei muita culpa comigo dentro dos meus relacionamentos. Nossa, quer ver? Parece que eu tive vários, né? Do meu relacionamento, dos meus negócios também, por essa questão. Eu posso usar o meu próprio exemplo de ter me sabotado e de ter me frustrado por eu não ter chegado onde eu gostaria de estar já dentro de tudo que eu venho fazendo, tudo que eu venho trabalhando, todas as coisas que eu venho fazendo. Então eu poder facilmente me culpar, e às vezes eu me culpo sim. A gente se culpa por não fazer as coisas, mas a questão do segredo dentro da culpa é você aprender a lidar com ela, ou você permitir que ela tome conta. Você permitir que ela te manipule. Então eu aprendi a analisar isso com carinho. Se eu estou me sentindo culpada, tudo bem, mas outro dia eu não posso me permitir me sentir culpada. Eu tenho que fazer as coisas valer a pena, eu tenho que correr atrás do prejuízo que eu mesmo fiz no dia anterior. É você ter essa consciência. Quem quer dá um jeito, quem não quer dá uma desculpa. Criança faz o que quer, adulto faz o que tem que ser feito. Grave essas frases. Projeto que não fluiu também, então a gente se sente culpado por essas coisas. A gente sabe que a gente poderia ter dado melhor, mas a gente procrastina, e quando a gente entende isso, a gente consegue analisar e fazer melhor da próxima vez. Ou se você não blinda o teu coração e a tua mente, você desiste. Você desanima, você não corre atrás, você não faz acontecer. Eu sei que você acha normal carregar isso para sempre, mas não é. Então carregar a culpa não é normal. Carregar a culpa pro resto da vida não é normal. A minha avó carrega culpas, a minha mãe carrega culpa, a minha sogra carrega culpa, as minhas tias carregam culpa, meu pai carrega culpa. Jornal. Tu carrega culpa, sim? Então as pessoas elas carregam as culpas. Principalmente as pessoas mais velhas, lá no interno, lá no fundo, lá no inconsciente, elas carregam culpa.
independente, carrega sim ao menos uma culpa por algo. Ninguém parou pra eles e explicou, você não precisa carregar isso pro resto da vida. Elas acham que é um fardo delas e que elas têm que carregar pro caixão, ao invés de olhar para aquilo com carinho e determinação de resolver aquilo e aceitar que tá tudo bem, que não pode mais prejudicar. Então, elas carregam. Elas seguem a vida, seguem porque foi assim que elas aprenderam. Tem que seguir. Mas você tem que curar suas feridas, você tem que curar os seus sabotadores, porque você, além de tudo, tem sonhos. Você, além de tudo, está aqui para evoluir, não só para estar aqui um peso morto na terra que levanta, trabalha e morre. Não, você está aqui por um propósito. Você está aqui por um motivo. Então você tem que correr atrás disso, mas para isso você tem que lidar com o teu lado sombra, que é doloroso e ninguém quer lidar com esse lado. Porque ninguém sabe, além de não saber lidar, não quer lidar com isso, porque pode ser que a pessoa a pessoa não sabe lidar com esse tipo, porque ninguém ensinou pra ela lidar com esse tipo de coisa. Ninguém ensinou pra ela lidar com a culpa, ninguém ensinou pra ela lidar que tá tudo bem. Então não são coisas que você não precisa carregar mais, não faz mais parte de você. Não tem como você mudar. E se você tem, haja hoje. Poxa, me sinto culpado por ter feito isso. Vai lá, se tem condições, converse com a pessoa, se você sentir no teu interno que pode conversar com aquela pessoa. Caso contrário, deixa ir. Você não tem que carregar a culpa. As coisas acontecem porque tem que acontecer. Aconteceu porque tinha que acontecer. Foi, deu, já foi, não precisa mais você carregar. Se tem como mudar alguma coisa, você muda no teu agora. Mas se não tem, deixa ir. Você não precisa carregar esse tipo de dor. Você não precisa carregar isso com você. Não é mais teu. Esse fardo não é teu. Esse peso não precisa carregar nas suas costas. São coisas para você aprender. Nada vem pro mal, tudo vem pro bem. Nada se perde, tudo se transforma. Então tudo aquilo que você se sente culpada precisa ser transformado, transmutado, plantado, regado e florescido. Então são coisas assim que são suas, são seus cargos, mas que você tem que aprender com elas e não carregar como um peso, ok? Aquilo não é mais você, que aquilo não te pertence mais, que aquilo está lá atrás. Você vai carregar algumas dores, vai. Mas escolha olhar essas dores com carinho, escolha olhar com gratidão, escolha aprender com aquela situação, de que não estava no teu controle, de que você não tinha como resolver, de que você não tinha como impedir, mas que você está viva hoje. Então viva o teu hoje e deixa aquilo lá, se transforme, plante uma nova flor, plante uma nova semente, plante uma nova pessoa, plante um novo ser, sem culpa, sem dor, sem receio, sem angústia. Escolha fazer a diferença, porque todos os dias você recebe um presente, e o teu presente é a tua própria vida. Então não se permita carregar coisas que te prejudiquem. Olhe com carinho, olhe com atenção, olhe com amor, aprenda com aquela situação e decida fazer diferente. Então era isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje. Espero que tenha agregado um pouquinho o conhecimento de vocês. Espero que tenha virado um pouquinho a chave. Lembre das frases: criança faz o que quer, adulto faz o que precisa. Nada se perde, tudo se transforma. Então guarde essas frases, transmute essas frases, carreguem com vocês, para que todas as vezes que vocês acharem necessário, vocês se lembrem e façam jus a elas, e que vocês consigam se sentir menos culpados a partir de hoje por situações que já não vão fazer mais parte do seu dia, que não vão te agregar em mais nada e que podem sim te transformar. Então era isso que eu queria falar aqui pra vocês hoje. Muito obrigada.